Olá pessoal, tudo bom? Maravilha estar aqui com vocês. Vamos então para a nossa aula número 3 do nosso curso, da nossa oficina de criação de jogos psicopedagógicos, tá bom? E o tema dessa nossa aula são os jogos de estruturação textual, são ainda os jogos de estruturação textual, só que o capítulo hoje é livros quebra-textos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo que eu desenvolvi chamado Livros Quebra-Textos, né? E aí, como a gente costuma fazer, antes nós temos o nosso conteúdo teórico. Dá uma olhadinha aí no nosso conteúdo teórico. Bem, como vocês viram, a gente vai começar explicando que o objetivo desses jogos psicopedagógicos que eu desenvolvi, o objetivo é trabalhar noções de início, meio e fim, né? Início, meio e fim ligados à produção textual. Bem, os jogos de estruturação textual, como eu já falei na aula anterior, eles trabalham essas habilidades cognitivas ligadas à leitura, escrita, produção textual, né? A gente teve os jogos das fitas de silabação e soletração, que eu expliquei para vocês a origem e como elas são aplicadas. E aí, agora, esse novo bloco, esses novos jogos, eles são destinados a estudantes a partir do ensino fundamental, né? E estudantes com deficiência, com déficit cognitivo, mas já um pouquinho mais velhos, né? Que precisam ter algum estímulo para entender noções de início, meio e fim com relação à escrita. Então, na verdade, acaba sendo uma técnica que você pode trabalhar, por exemplo, para um jovem com autismo, com TEA, que esteja interessado em fazer vestibular, por exemplo, e precise fazer a prova de redação, né? Então, você já pode aplicar esse jogo com ele para que ele desenvolva essa habilidade de entender como um texto começa, para onde um texto vai e a forma ideal de terminar o texto. E isso, claro, passa para o jovem uma noção de coerência textual, né? Tanto para o jovem sem deficiência cognitiva quanto para o jovem com deficiência cognitiva. Esses jogos, vocês podem experimentar usar eles, como eu estou falando, para o aluno sem deficiência, para o aluno com TEA e também para jovens com síndrome de Down, com síndrome de Williams, sempre adaptando a dinâmica, claro, ao retorno que ele vai te dar de entendimento e de produção, né? Então, assim, entendendo o início, meio e fim do jogo, trabalhando início, meio e fim do texto, perdão, através do jogo, ele vai passar a ter uma vivência sobre coerência e coesão textual, tá bom? Essa é a proposta desse jogo. E no final das contas, você vai também poder fazer uma espécie de avaliação cognitiva. Anote, como eu expliquei já, os jogos psicopedagógicos, eles não têm a finalidade de teste psicopedagógico. Não são testes psicopedagógicos, tá bom? E eu já falei para vocês qual é a pertinência do teste, né? O teste vai identificar pontos de fragilidade, situações que precisam ser trabalhadas e melhoradas. No entanto, esse jogo aqui, que eu vou mostrar para vocês, ele pode servir de avaliação, né? Você pode aplicar esse jogo com seus alunos com e sem deficiência e avaliar o nível de entendimento de estruturação textual que eles têm, tá bom? Repetindo, não é teste, você não vai aplicar esses jogos como teste, mas eles dão uma noção de avaliação. Você pode entender se ele tem percepção sobre como iniciar um texto, sobre como ir para a parte mediana do texto e como encerrar um texto, se ele consegue estruturar esse texto de maneira interessante. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para os nossos jogos de estruturação textual e especificamente o livro quebra-texto, e vamos entender como eles surgem, né? Como é que surge essa ideia na minha trajetória, né? Como eu sempre tenho feito com vocês. Bem, vocês estão vendo aí nas imagens
que esses jogos eles surgem para mim nas minhas dinâmicas de curso de redação. Eu comecei a pensar nesse tipo de jogo nos meus cursos de redação. Naquele momento eram cursos de redação ainda não focados no quesito inclusivo, na pegada inclusiva, não eram cursos de redação que quando eu comecei a ministrar tinham a educação inclusiva como foco, mas eu vou acabar, né, depois, quando eu começo a ter uma pegada inclusiva para o meu trabalho, eu vou acabar percebendo que esses jogos também são muito interessantes na educação inclusiva. Então, como professor de redação, eu sempre percebi essa dificuldade que o jovem que vai fazer vestibular, que era a clientela que eu mais atendia, e prioritariamente eu atendia, a dificuldade que eles tinham justamente de estruturar um texto no início, meio e fim. E aí eu passei a fazer oficinas de redação, oficina de criação textual, sempre buscando focar nisso, né? Estruturar, como começa, como vai para o meio, como vai concluir aquele texto, tá bom? E aí então chegamos ao jogo especificamente. Vamos conhecer esse tipo de jogo. Bem, vocês já entenderam que eu tenho uma pegada muito ligada também ao reaproveitamento, à reciclagem, né? Ao artesanato, né? Eu trabalho com minha mãe é artesã e ela sempre me ajuda nesse sentido. Então, sempre o meu olhar, e eu já falei também isso para vocês, ele é inventivo no sentido de eu olho para uma coisa, ela está ali com uma função X, mas eu acabo olhando para aquilo e percebendo uma função Y para ela, né? Então, eu gosto muito de visitar lojas de material de artesanato, né? Tem várias lojas aqui na minha cidade, enfim, em todas as cidades. E um determinado dia eu encontrei, na verdade eu vou mostrar aqui para vocês, ele já está customizado, né? Mas eu encontrei esse material aqui. Isso daqui é uma arca de madeira, tá? De MDF, no formato de livro. Olha aqui, ó, tem a ranhura do livro. Você encontra ela crua, né, no MDF mesmo. Aí, com a ajuda da minha querida mãe, eu faço todo esse trabalho ela na verdade, né, de encapar, né, de criar de solidificar a imagem do livro, né, pintar de branco aqui, as páginas e tal. E eu tenho essa arca livro. Lembrando que eu sempre falo para vocês que eu gosto muito dessa ideia de apresentar os conteúdos dos jogos dentro de algo, né, que se abre, que se fecha para estimular o senso imaginativo. E então eu tenho essa caixa. E aí o que é que eu fiz? Eu sempre trabalhava nas oficinas da seguinte forma. Eu pegava o texto, né, sempre digitado em blocos. Aqui tá, eu tenho um texto meu, que é um conto chamado O Anjo da Fábrica de Mães. E aí pode ser qualquer texto que você escolha, um texto criado por você. Primeiro, apresente o jogo com um texto pré-existente, tá? Para estimular o entendimento estrutural do seu aluno. Então, eu divido o texto em blocos, como vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, esse texto ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. É bacana também ter essa noção matemática. Dividir em uma quantidade matemática, não assim, você vê que são 10 pedaços, né, número par, né? E aí eu divido isso e recorto esses pedacinhos de texto, né? E aí vou para uma outra parte de artesanato, né? Eu pego folhas de EVA, aí pego uma folha branca e vou pregando os pedaços de texto, né? Livro quebra-texto. Então vou pregando em cada folha os pedaços de textos. Então eu tenho 10 pedaços do texto em folha de EVA, né? E aí o que é que eu faço? Esse texto que eu escolho é um texto que é dividido de forma que as partes precisem da seguinte. Eu divido o texto de uma maneira que a parte seguinte seja necessariamente puxada pela anterior, né? E aí eu embaralho isso, né? Misturo o texto todo, faço ele ficar todo misturado. E aí começa o jogo. Como eu vou apresentar isso para o jovem? Tem algumas maneiras da gente fazer essa apresentação. Então,
primeiro, dividir. E aí tenho aqui outro livro daquele que eu mostrei para vocês, outra arca, né? Livro, só que o que é que eu fiz com essa daqui? Eu preguei, na verdade minha mãe, né? Essa estrutura aqui, ó, de ficheiro, de fichário, né? Ficheiro. Você abre, tá vendo? Aqui, abre e fecha, né? Então, prego isso aqui no livro Arca, né? E em cada parte, em cada folha de EVA, com cada trecho, eu faço os furinhos aqui, ó. Vocês já tinham visto. Então eu tenho uma estrutura de fichamento, né? Embaralho o texto. E aí nós temos as dinâmicas de trabalho, né? De apresentar isso para o jovem. Você pode fazer da seguinte forma. Você está observando que o objetivo vai ser qual? Estruturar esse texto que está desestruturado, né? Cada parte aqui está embaralhada, como eu já falei para vocês. Então, o trabalho vai ser estruturar esse texto. Para estruturar esse texto, a gente pode propor algumas dinâmicas. Primeira dinâmica, né? A gente pode dividir a turma em grupos. São 10 grupos, duplas, trios, você vê como você faz. E você pode, isso é uma sugestão, tá? De aplicação do jogo. Você dá para cada grupo, dupla ou trio, um pedaço do jogo, todo desestruturado, né? Então você, para que o texto seja estruturado, você pode propor a seguinte atividade. Os grupos vão ter que ler, primeiro para si, o seu trecho, depois vão ler em voz alta cada trecho, tá tudo desconexo, e aí tem que ter um trabalho de negociação. O grupo X começa a desconfiar, não, eu tenho a primeira parte, aí o outro diz, não, eu tenho a segunda, eu tenho a terceira, e você propõe uma negociação até que eles entre si consigam organizar o texto. Esse trabalho você pode fazer de maneira inclusiva, porque você pode ter no grupo alunos com e sem deficiência, né? Vamos imaginar aqui primeiro um trabalho inclusivo, com alunos com e sem deficiência. Então, vamos lá, tem toda essa dinâmica, conseguem chegar a uma ordem, então aí o texto é trazido para a parte da arca e posto na ordem, e aí nós temos o livro organizado, né? Vamos botar todos aqui, vamos imaginar que eu botei, né, na estrutura, digamos, vocês imaginem aí que está dentro dos ganchos, fechamos o livro que estava desestruturado, o livro que estava quebrado, agora ele está inteiro numa ordem. Feito isso, vamos ler, vamos ver se realmente o livro ficou na ordem, se a narrativa ficou na ordem. É possível que no primeiro momento tenha atropelos, que não fique na ordem original, e pode acontecer até uma coisa fascinante, pode ser que o livro, que eles organizem um texto numa ordem que não estava necessariamente na original, mas que tenha coerência. E aí tem um trabalho seu de estimular o acerto, né? Pode não ser exatamente como está no gabarito, mas se ao ser lido tem uma coerência, é válido, né? Eu sempre ressalto a importância de não apontar, não bater no erro, né? Não dizer, não, está errado. Eu sempre falo isso, vocês lembram que eu já falei isso. Façam da seguinte forma, não, será que não pode ser melhor do que isso? Será que não pode ser de outra forma? E aí a gente tem uma proposta de estruturação. Vamos imaginar que você vai trabalhar com um aluno com deficiência, com déficit cognitivo. Primeiro conselho que eu dou é de início não usar um texto muito longo, né? Usar um texto menor, né? Menos complexo. Não por isso abra mão de um texto metafórico, porque há uma polêmica em torno da dificuldade da pessoa com déficit cognitivo de acessar a metáfora, né, a figura de linguagem da metáfora. Isso é real, né, tem realmente uma certa particularidade, mas é porque a pessoa com déficit cognitivo tem o seu modo de acessar a metáfora, mas não deixe de apostar num texto metafórico. Só eu proponho que ele seja no tamanho menor. Você pega um texto menor e divida ele em partes menores, né? em uma quantidade menor de partes. No mais, você faz todo esse outro processo, né? Você
cola na folha de EVA, aí você diz assim, poxa Carlos, eu não tenho essa estrutura aí que você mostrou, né? Use pasta classificadora, pasta de escola mesmo, né? Contanto que tenha a possibilidade de virar um livro estruturalmente, né? Porque está desestruturado, você vai estruturá-lo, né? E para trabalhar com uma pessoa com déficit cognitivo, então faça essa adaptação, né? E aí é você com o aluno, né? Focado no aluno, particularizado, tá bom? Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula virtual e apliquem com seus alunos e vamos continuar trocando ideias, tá bom? Então a gente se reencontra na nossa próxima aula.